Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações para vocês aí sobre como que nós vamos resolver essa atividade de estudos número 1 aqui de sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Bom, nós temos aqui então um comando aqui, tá certo? Pneumático para ser desenvolvido, tá? Que utiliza aqui uma lógica com válvulas e OU aqui, tá? Então, partindo diretamente aqui para o comando da questão, né, para a gente imaginar que nós temos uma prensa pneumática em uma linha de montagem, e para garantir a segurança do operador, a prensa, tá certo? Que seria dada aqui por um atuador A, ela só pode ser acionada se o operador usar as duas mãos em botões distintos aqui, que seriam um B1 e um B2, tá certo? E, além disso, o ciclo ele pode ser interrompido e o atuador recuado a partir de dois pontos de controle diferentes na linha, que são botões B3 e B4. B3 ou B4, aliás. Tá? E o circuito ele tem que operar aqui da seguinte maneira, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, o nosso atuador aqui ele entra em avanço, né? Ou seja, ele tem que avançar somente quando os botões B1 e B2 aqui eles forem pressionados simultaneamente. Tá? Depois aqui para a parte do recuo do atuador, ó. Então, o atuador ele tem que recuar ao ser apertado, né, ou pressionado aqui o botão B3 ou o botão B4 aqui, ó, certo? E para a montagem desse circuito é para a gente usar os seguintes componentes aqui, cuja simbologia ela pode ser encontrada no livro texto aí de vocês, tá? Então, a gente tem que utilizar, ó, um atuador de duplação, que vai simbolizar para a gente a nossa prensa, tá? Uma válvula direcional de 5 por 2 vias aqui, com duplo piloto pneumático. Então, para comandar o atuador A, beleza? E aí eu já vou explicando para vocês aqui cada um desses componentes, tá? Quatro válvulas de 3 por 2 vias, NF, normalmente fechado aqui, com acionamento por botão e retorno por mola. Tá? Então, para os botões B1, B2, B3 e B4. Uma válvula de simultaneidade, que seria um elemento E aqui, tá certo? Em pneumática. Tá? Uma válvula alternadora, que seria um elemento OU. Tá? E uma unidade aqui de conservação de ar e fonte de ar comprimido. É para a gente desenhar, então, o diagrama completo, né, que interliga os componentes, para atender os requisitos aqui. Pessoal, nós vamos utilizar aqui, então, o Fluid Sim, certo? Para a gente fazer essa nossa atividade aqui, tá? Então, abrindo aqui a pasta do Google Drive que eu deixei para vocês, tá certo? Eu já deixei o arquivo aqui do Fluid Sim pneumático para vocês fazerem o download, tá? É só clicar aqui, ó, nesses três botõezinhos e selecionar a opção baixar aqui, ó, certo? Ele vai começar a baixar o arquivo aqui e tudo mais, beleza? Depois que o arquivo foi baixado, pessoal, tá? Eu imagino que ele vai aparecer para vocês aqui na área de downloads. Ele é um arquivo compactado, ó, pneumático aqui. Não precisa nem instalar, tá, pessoal? Ele é executável, certo? Então a gente vai dar um clique duplo aqui nele, ó, para abrir, tá? Deixa eu abrir o meu, aí vai abrir essa pasta aqui chamada de Pneumatic, tá certo? A gente vai abrir ela, beleza? Aí depois, pessoal, a gente vai abrir essa pasta aqui, ó, chamada BIM, tá? Então dá um clique duplo nela. E aí o nosso fluid sim, ele fica aqui, ó, FLC P de pneumática aqui, ponto .exe, tudo bem? Então é só dar um clique duplo aqui que ele vai descompactar o arquivo, não precisa nem instalar, tá? E ele vai começar a rodar aqui pra gente, ó, beleza? Deixa eu ver como é que ele vai abrir aqui, ó. Ele abriu aqui desse jeito, tá certo? Pelo menos aqui na minha tela, ele não está ainda com o arquivo pronto para a gente desenhar, então é só vocês clicarem aqui, ó, nessa folhinha de papel que aparece aqui no canto superior esquerdo aqui, ó, tá bom? Então aqui é a nossa área de trabalho, tá? Então aí nós temos aqui uma aba lateral aqui com todos os elementos de trabalho que a gente tem, tá certo? E eu vou começar então seguindo as instruções ali da nossa atividade, tá? Então a primeira coisa é para a gente utilizar aqui um atuador de dupla ação para prensa A, tudo bem? Então, o atuador de dupla ação, pessoal, ele fica aqui, ó, nessa guia chamada Pneumatic, tá certo? Então, a gente clica aqui, né, uma lista suspensa, tá? E aqui eu tenho, então, um atuador de dupla ação, ó, cilindro aqui de dupla ação, certo? Ó, bem esse carinha aqui. A gente clica, segura o mouse aqui e arrasta até aqui em algum lugar na nossa área de trabalho, tá? Primeiramente, porque é o nome dupla ação, né, pessoal? É porque esse cara aqui ele tem duas vias, ó. Então o ar ele precisa entrar por aqui, ó, nessa bolinha que está verde aqui, para que o nosso pistão aqui ele entre em avanço, certo? Então ele enche a câmara de ar, o pistão avança, certo? Só que ele não volta, tá, pessoal? Para ele voltar, eu preciso inserir ar aqui, então, nessa via, ó, do lado
direito. E aí, o nosso pistão aqui, ele entra numa condição de retorno. Tudo bem? Então, tá certo. Esse aqui é o nosso cilindro, tá? Então, vamos continuando aqui para o que a nossa atividade aqui pede, ó. Depois eu preciso usar uma válvula direcional de 5 por 2 vias aqui, ou seja, uma válvula de 5 vias por 2 posições aqui, ó, tá certo? Com duplo piloto pneumático, tá? Deixa eu mostrar para vocês onde é que essa válvula se encontra, ó. Tá aqui ainda nessa aba pneumática, tá certo? A gente vai abaixar ela aqui, ó, tá? E a nossa via de 5 por 2 é essa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui, beleza? Vou seguir literalmente os comandos aí da nossa questão, tá? Então, pessoal, por que que ela tem esse nome 5 por 2, tá certo? Só para explicar para vocês. Pessoal, aqui por nomenclatura padrão de pneumática, o primeiro número que aparece, que é o número 5, se refere à quantidade de vias, é a quantidade de caminhos aqui que o ar pode percorrer na válvula. Então, vocês podem ver que ele tem aqui basicamente 5 caminhos. Ó, ele pode entrar aqui pelo caminho 1, se direcionar para o 2, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, o caminho número 3, tá? Que a gente vai utilizar como um escape, beleza? Temos aqui, ó, posição 4, né? Via 4 e via número 5 aqui para saída do ar, tá? E aí, o porquê o barra 2, né? O barra 2 é por duas posições. Então, eu quero que vocês percebam que na simbologia ele tem dois quadradinhos aqui, tá? Então, um quadradinho é uma posição, outro quadradinho é outra posição. Tudo bem? Então, normalmente a gente vem aqui e conecta da seguinte forma, pessoal, ó. É só a gente clicar, segurar com o mouse e arrastar, ele vai ligar a via 4 aqui. Tudo bem? E a minha via número 2, eu vou ligar ela aqui, ó, nessa posição, tá? Aí nós vamos fazer então a configuração da válvula, porque o exercício pediu para a gente, ó, deixa eu dar uma lida ali, ele quer que tenha um duplo piloto automático aqui, ó, certo? Então, o piloto automático quer dizer que a nossa válvula ela vai ser acionada por ar também, tá, pessoal? Não vai ser acionada mecanicamente, tipo manual ou, sei lá, por uma eletroválvula, alguma coisa assim, tá? Então, ó, eu vou colocando o mouse aqui em cima, a gente dá um clique duplo aqui, ele abre uma janela de opções aqui para a gente configurar toda a nossa válvula, certo? Então, ó, percebam que eu tenho aqui a parte de avanço dela e aqui, ó, eu tenho a parte de recuo dela, tá? Então, eu vou selecionar que ela é pilotada, percebam que o símbolo dela muda aqui, e ela é pilotada na volta também, tá? E além disso, pessoal, ela vai ser controlada, então, pneumaticamente, ó, tá? Então, eu vou vir aqui e vou selecionar uma via aqui de ar para ela, tudo bem? Então, clico aqui, ó, ela muda o símbolo, certo? E aqui ela muda o símbolo também, tudo bem? Então, aqui na parte pneumática, o segundo símbolozinho que a gente tem aqui, beleza? Vamos dar um OK aqui, ó, tá? Então, percebam que a minha válvula já subiu esses formatos aqui, tá? E aí, pessoal, normalmente a gente coloca aqui, ó, na via número 5 e na via número 3, tá certo? Uma válvula de escape, tá? Que é para o ar poder sair na hora que o meu pistão, por exemplo, voltar, tá certo? O ar vai escoar aqui, ó, vai entrar na via número 4 e vai sair aqui nessa viazinha que nós temos aqui, ó. Então, passando o mouse em cima dele, vou dar um clique duplo. Estão vendo que ele fica verdinho ali, né? Vou dar um clique duplo, ó, e eu tenho como selecionar, tá certo? O fluxo de ar que passa aqui por essa via. Então, aqui na minha terminação, aqui, ó, tá vendo? Eu vou abaixar aqui, e esse aqui é o símbolo que a gente usa, tá certo? Para válvula de escape, ó. Esse penúltimo aqui, tá? E vamos dar um OK. Então, eu faço isso para 5 e para a 3 também, beleza? Vamos dar um OKzinho aqui. E a minha 1 aqui, pessoal, é onde vai entrar o nosso ar aqui, tá? Então, vamos avançando, né? O problema nos diz também, ó, que além dessa válvula 5 por 2 com duplo piloto automático, nós vamos usar 4 válvulas de 3 vias por 2 posições, tá certo? Ó, normalmente fechado, com acionamento por botão e retorno por mola, para os botões B1, B2, B3 e B4, beleza? Deixa eu mostrar para vocês onde é que essas válvulas se encontram, ó. Nossa válvula NF é essa daqui, tudo bem? Ó, válvula de 3 vias por N posições. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Eu percebo que ela tem duas posições, que ela tem dois quadradinhos. Ó. Então, tem 3 vias que são os caminhos aqui para o ar passar por dentro da válvula, tá? O que ele quer da gente, pessoal? Ele quer que a gente coloque aqui, então, acionamento por botão, tá? Eu dei um clique duplo nela aqui, ó, certo? E aí a gente vem aqui nessa, opa, aqui, ó, manualmente aqui, ó, certo? Na aba manual. E nós temos aqui alguns tipos de botão, tá, pessoal? Esse botão aqui, por exemplo, é um botão de pulso, esse botão aqui é um botão com retenção, tá certo? Eu vou para essa primeira válvula escolher um botão com retenção, tá? E eu mostro para vocês o porquê disso já já. E ele quer retorno por mola. Então aqui, ó, na parte do retorno, estão vendo aqui, ó, Spring
returned aqui, ó, tá? Seria retorno por mola, basicamente. Então, desenha uma molinha aqui pra gente. O que que vai acontecer na hora que eu apertar esse botão? Eu mudo a posição da válvula. Na hora que eu solto o botão, a mola empurra ela para trás, tá? Por isso o nome é retorno por mola, beleza? Então, eu vou deixar ela aqui, tá? E, pessoal, ele aceita Ctrl+C, Ctrl+V também, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, dar um Ctrl+C e Ctrl+V, eu já não preciso fazer toda a configuração da válvula de novo, certo? Então, eu vou deixar essa daqui. Só que essa daqui eu vou colocar, vou trocar o botão dela, tá vendo? Ele tá com retenção, eu vou deixar sem retenção aqui, ó, tá? O primeiro aqui de cima, beleza? E por que isso, pessoal? Porque eu vou precisar apertar as duas de uma vez, tá certo? Para a nossa válvula acionar. E depois, na hora que a gente estiver simulando, vocês vão ver que a hora que eu aperto uma e solto o mouse, ela volta na hora. Então, eu tenho que deixar pelo menos um botão travado aqui, para que eu possa apertar o outro e ter a sequência de comando que a gente quer aqui, tá? Então, essa daqui, pessoal, eu vou utilizar ela com a lógica E, a de simultaneidade, tá? E depois eu pego as outras duas lá para a gente fazer o botão 3 e o botão número 4. Esse aqui, então, seria o botão 1 e aqui o botão número 2, ó. Depois a gente finaliza ali o botão 3 e 4, tá? Vamos lá, uma válvula de simultaneidade que seria um elemento E aqui, ó, para funcionamento. Essa válvula de simultaneidade, pessoal, deixa eu lembrar onde é que ela tá. Tá aqui, ó. Shut-off valves aqui, tá? A válvula de simultaneidade ela é dada por esse símbolo aqui, ó. Beleza? Então eu vou clicar, selecionar e trazer ela mais ou menos aqui no meio, tá? Então é uma lógica aí, pessoal. Ela só libera a passagem de ar aqui na via 2, tá certo? Quando entrar ar aqui, ó, por essa via número 1 e também por essa via número 1 aqui, ó. Então as vias a gente conecta aqui, beleza? Que é a saída aqui, ó, de ar, tá? Então lembrando aqui, a minha número 3 aqui, ó, vou colocar um escape de ar nela, e aqui a via número 3, um escape de ar nela, tá? Sempre na número 3, tudo bem, pessoal? 3, 5 e assim, e afins, tá? E a número 1 aqui geralmente é para entrada de ar, beleza? Então eu vou trazer um pouquinho aqui para o lado, para o desenho ficar organizado, ó, vou clicar e vou trazer a minha via número 2 aqui de saída de ar, tá bom? Beleza, o nosso comando aqui para avanço ele está quase pronto, tá? Agora eu vou colocar as unidades de ar que foram pedidas para a gente ali, ó, uma unidade de conservação de ar e fonte de ar comprimido, tá? Pessoal, deixa eu achar, ela fica aqui em cima, ó, certo? Eu tenho aqui uma unidade de serviço aqui que possui aqui filtros e afins, tá? Deixa eu arrastar todo mundo aqui só para a gente ter um espaço melhor aqui para poder trabalhar, beleza? E o compressor de ar, pessoal, é esse carinha aqui, ó, tá? Podemos colocar ele aqui, beleza? E aí eu vou rotacionando ele com esse botãozinho aqui, ó. Então, só a gente clicando aqui, ele vira, tá bom? E ligo ele aqui na entrada do meu ar aqui, tá? Então, ó, vou puxar aqui a saída dele para a válvula número